Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, bendito sejas tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Obrigado, Pai, por esse momento. Amo a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco, Pai, porque o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, Pai, nesse devocional. Tua palavra diz, Senhor, que onde houver 2 ou mais reunidos em Teu nome, que Tu estarás conosco, Jesus. Eu te peço, Pai, que esteja conosco nesse devocional. O Teu Espírito Santo nos conduza, nos guie, Senhor. E seja a Tua palavra em nossas bocas, Senhor. Que a Tua palavra atinja os nossos corações e nos transforme, Pai. Nos endireite, Senhor. Fortaleça e forge o nosso caráter, Senhor. Para que sejamos definitivamente a imagem e semelhança de Ti, Pai. Que possamos honrar a Ti, meu Senhor. De corpo, mente, alma e espírito. Que possamos andar na Tua luz todos os dias, ligados na videira. Que possamos ser luz e sal nessa terra, Pai. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, a Tua proteção, Senhor. Física, espiritual, emocional, mental, não só nossa, como de todos aqueles que nos amam e que nós amamos, Senhor. Sabemos que existe uma guerra, Pai, mas sabemos também do Teu poder, o quão grande ele é. E contra ele, ninguém é capaz sequer de desafiá-lo, Pai. E é neste poder, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, que depositamos a nossa fé, o nosso amor. E que a Tua palavra, Senhor, nos alimente nessa noite, nesse dia, e continue nos alimentando, não só hoje, mas para todo sempre, em toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ótimo. Eu vou ler o 26 ao 30 aqui. E depois alguém aí segue em frente. Marcos capítulo 4, versículo 29, 26, diz assim: E ele disse: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta à noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? Prossiga aí, meu filho. O 31. Até onde? O 31. Vai aí. Até o... Vai em diante? Até o 34 que tem. Até o 34. É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Dona Lucinha, vai em frente aí até o 41.
Jesus apazigua a tempestade, né? Porque a gente já terminou as parábolas, aí aqui já, Jesus apazigua a tempestade. Na minha Bíblia tem essa divisão. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. Terminamos. Aqui o 4, de ler o 4. Pois é, amados. Quem quiser comentar alguma coisa aí a respeito da parábola da semente, está com oportunidade. Vou fazer a releitura aqui para a gente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si só frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. O reino de Deus é assim como se fosse um homem. Se um homem lançasse a semente à terra. Quando eu li a primeira vez isso aqui, eu me trouxe a mente aqui como se fosse a fé, né? Tivesse sido desenvolvida e a gente, sem perceber, né? Ela fosse se alimentando. Mas quando fala no final aqui que ela se mete a foice, né? Porque é chegada a ceifa, me vem também a história das noivas, né? Então eu fiquei um pouco confuso aqui. E como a gente está falando do reino de Deus, então provavelmente está falando da necessidade de vigiar também, né? Eu fiquei um pouco perdido nesse texto. Quem tem alguma clareza sobre esse É, trecho? o que eu entendi, Fábio, o que eu entendi desse texto, essa parábola da semente, é o reino de Deus. Quando ele diz assim, né? O reino de Deus é assim, como um homem lança a semente e dorme, né? Ou seja, o reino de Deus, ele progride, não porque um pastor está pregando, não porque o Fábio está pregando, a Lucinha, sei lá, enfim. Não porque uma pessoa está, mas ele independe de um pastor A, B, C ou D, ou de A, B, né? Então, assim, desde que Jesus morreu, desde que ele morreu, ressuscitou, e depois do Pentecostes, quando foi soprado ali, otorgado ali a todos, aos apóstolos, né, o Espírito Santo, né, Jesus ali subiu e o Espírito Santo desceu, tomou conta dos apóstolos ali, e ali começou a igreja primitiva. Então, assim, tanto faz eu fazer a minha parte ou não, o reino de Deus vai progredir de qualquer forma. É como o homem que lança a semente na terra e ele não fica vigiando ali a semente para que ela cresça, para que ela brote. Não. Essa semente vai crescer independente deste homem dormir ali olhando para ela ou não. Que a semente, que é a semente? É a palavra, é a semente. O semeador, como a gente viu lá, é Deus, é o Senhor. A semente, palavra de Deus. Então, essa semente ela vai crescer. Eu posso estar dormindo, eu posso estar deixando de fazer a minha parte. O problema é meu se eu deixar de fazer a minha parte, não usar os talentos que Deus me deu. O reino de Deus vai crescer, independente
de qualquer coisa, como tem crescido aí, e eu não esqueço de Mário, quando eu trouxe a reportagem da Rede Globo, até a Rede Globo está se rendendo. Então, assim, independente disso, o reino de Deus vai crescer, sabe? Ele nos dá a oportunidade de servir, claro, nos dá e precisamos, porque só serve a Deus quem serve ao próximo. Isso é fato. Mas, independente de mim, o reino de Deus vai crescer, porque tem sempre alguém disposto a propagar esse reino. É assim que eu entendo, porque assim, ele vai crescer. E aqui, como diz no verso 20, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, a espiga, o grão, e quando o fruto já se mostra, mete-lhe a foice. Aqui é o juízo final, ao meu entender. É isso mesmo. É É isso, isso mesmo, seu. porque lá em Apocalipse fala, no versículo, capítulo 14, versículo 15, fala. Pode abrir aí vocês, se quiserem comprovar. Apocalipse, o quê, seu Marquinhos? 14, 15. 14. E Amo outro Apocalipse. anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. Aleluia. 14, 15. Então, meus amados, Deus está nos orientando aqui que não sabemos o dia nem a hora, mas a ceifa vai ser feita e vai ser colhido, E né? está próxima, viu? E está próxima, viu, seu Na Mário? próxima. Está chegando, está chegando. A irmã Lucinha colocou muito bem, né? Porque é isso mesmo. É como o homem lança semente na terra, né? Nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra, as pessoas ouvem no mundo, todo mundo ouve a palavra, todo mundo ouve aqui. São poucos aí no mundo ainda que ainda não estão ouvindo falar de Jesus. Mas aqueles que ouvem, eles estão ouvindo. A palavra está sendo disseminada, sendo pregada. Mas quem não deu fruto, ou quem deu fruto, também vai ser ceifado. Entendeu? A palavra fala, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, meus amados, está aqui, ó. Desculpem. Essa é uma parábola que Jesus nos fala. E a outra, ele dá o exemplo do grão de mostarda, né? Que é semelhante ao reino de Deus, ou que a parábola representasse, ou que representaremos. Como um grão de mostarda. É pequenininho, quando se semeia na terra, e é mais pequena de todas as sementes, mas que na terra, mas quando se semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, veja bem, amados, quando se fala em ramos, quando se fala em pessoa se aproveitar dos ramos, é a palavra de Deus, ela traz conforto para nós, ela traz alegria, ela traz esperança, ela traz transformação. É como uma árvore que cresce e tem seus ramos, se espalham, as pessoas se aproveitam daquela árvore para respirar debaixo de um sol quente. Os passarinhos, nós também nos aproveitamos dos frutos que dá aquela árvore. Então a palavra de Deus é isso. Ela se espalha, né, sobre a terra. E as pessoas que conhecem, que admira, que precisa, que necessita, se aproveita do fruto, se aproveita da palavra, toma posse da palavra e vive a palavra. E a palavra vai crescendo dentro de nós, né? O fruto vai crescendo, vai se transformando, mais fruto vai sendo colhido. Então, tudo isso, irmãos, é a palavra de Deus, é a semente lançada, né?
E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca se falava, porém tudo declarava, em particular aos seus discípulos. E nós sabemos disso hoje, amados. Se nós formos lá em Atos capítulo 12, versículo 8, quem pode ler para nós? Atos capítulo 8, versículo 12. É 8:12, essa, Mário. 8, 12. Atos capítulo 8, 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. É isso? É isso. Atos capítulo 8, versículo 12. Uhum. É um complemento dessa palavra, viu? Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. É um complemento dessa palavra aí, que é a frutificação, né? Que a árvore dá frutos. Nós temos que fazer a nossa parte, amados. As aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra, e com as muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Essas são as palavras que Deus colocou no nosso coração, de maneira que nós estamos passando aos outros. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 11, também fala. 10, 11. De Mateus, leva também esse momento aí, fala da palavra. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedais, até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, partindo daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Na verdade, vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Muitos não vão receber a palavra, né? Muitos não vão. Mas não se preocupe não, amados. Faça a sua parte. Devemos fazer a nossa parte, né? A palavra está sendo disseminada, está sendo pregada. Quando chegar o dia da colheita, que aquele grande dia virá, em que todos nós nos apresentaremos diante do trono branco, né? E ali haverá choros e ranger de dentes, porque nosso Senhor Jesus Cristo vai falar: apartai-vos de mim, não vos conheço, né? É muito sério mesmo, meus amados, muito sério. Mas prossegue. James, quer dizer alguma coisa, James? Meu filho? E a gente já pode partir aqui para o... Eu estava refletindo aqui sobre... James quer falar, eu estava refletindo aqui sobre essa parábola da semente, né? Um ponto aqui que eu queria complementar. Eu vou ler novamente aqui, tá? Pode ler. Jesus, na minha tradução, fala assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria.
Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Eu queria destacar como ao homem, eu fiz uma anotação aqui para mim, assim, que ao homem é difícil compreender como se dá o reino de Deus, mas lhe é permitido testemunhar não o como, mas o que acontece. E a palavra de Deus, nesse caso aqui, a semente, ainda que pequena em tamanho e estrutura, se encontrar solo fértil, germina, cresce e gera muitos frutos. Ou seja, a gente não sabe como acontece, mas o reino de Deus, ele simplesmente acontece, ele cresce, ele se multiplica, né? E quais são essas sementes? Essas sementes podem ser nossas palavras, podem ser Sim, nosso ato de levar a palavra de Deus às outras pessoas. E mesmo quando a gente pensa assim que, olha, isso não vai trazer resultado, ou não vai adiantar, ou enfim, independente do que a gente pense, essa semente pode encontrar o solo fértil. E se essa semente encontrar o solo fértil, ela vai multiplicar. Então, às vezes, a gente fala ali para uma, duas, 10 pessoas. E essas 10 pessoas, só uma delas ou duas permitiu que aquela palavra entrasse no coração dela. Mas essa pessoa, ela pode gerar tantos frutos que você nem imaginou, trazendo ali ou levando a palavra para mais 10, 100, 1000, quem sabe, né? Tudo depende aí dos propósitos de Deus, da sua forma de agir, que a gente não entende. E não nos cabe também entender. Cabe a nós compreender como funciona, né? Como diz aqui, ela cresce e ela acontece independente, como a dona Lucia disse, de estarmos dormindo ou acordados, ela vai, Está a fazendo a nossa natureza, parte ou não, ela vai crescer, né, James? ela vai crescer, ela vai Mas temos que crescer. fazer. Mas A temos gente que não fazer. sabe, a gente não sabe como, mas não importa, né? Importa que ela vai crescer ali. E é bonito porque aqui na sequência ele fala, né? Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as árvores fazem ninho à sua sombra. Quantos de nós não fazemos ninho na palavra do Senhor, não fazemos ninho no Senhor, né? Todos aqueles que se convertem passam a aprender isso. E Jesus passa a ser nossa morada, Deus passa a ser nossa morada, nosso refúgio. A sombra é o refúgio para essas aves aqui, né? E a palavra de Deus é nosso refúgio. O reino de Deus é nosso refúgio. Então, veja, quando a gente pensa no reino de Deus, o reino de Deus existe na terra. Onde é que está esse reino de Deus? Está no povo de Deus. Porque Deus está em nossos corações. Nós somos o reino de Deus. Eu, você, Fábio, Dona Lucinha, meu pai, Dona Ruth, nós somos o reino de Deus. É por isso que a nossa responsabilidade
é grande em testemunhar, em prática, através dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, em congruência com o que a gente aprende aqui todos os dias. E, obviamente, que a gente vai falhar, porque nós somos humanos, né? Mas, para isso, nós temos também a misericórdia de Deus, né? Maravilhoso. Mas eu percebo que a gente está melhor a cada dia. E nós também somos refúgio para aqueles que precisam. O reino de Deus, né? Ele não está só quando a gente partir dessa para melhor, como diz aqui o eufemismo, né? É o reino de Deus na terra. Jesus veio à terra trazer o reino de Deus, que é constituído através da fé, através do amor, das nossas atitudes de amor, né? Porque quando a gente tem uma atitude de amor, mesmo diante do ódio ou das injustiças, a gente está mostrando que existe um mundo, uma perspectiva, uma maneira diferente de encarar aquilo. E que se todos compartilharem desse mesmo pensamento, desse mesmo ideal, dessa mesma forma de agir, é o paraíso, é os céus, é o próprio reino de Deus, né? Então, para mim, essa palavra conecta tudo isso. Ela conecta todas essas questões. Amém? É isso aí, James. Você colocou muito bem. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus foi apresentado a nós e nós o recebemos no nosso coração. E nós estamos repassando às outras pessoas. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e o recebe no seu coração, ele passa a pertencer ao reino de Deus. E a palavra é disseminada ali. E essa pessoa, quando recebe, ela também passa para os outros. Uma intensidade, às vezes, que a gente fica olhando, né, do primeiro amor. Quando nós tivemos um encontro com Jesus e nós queríamos levar todos, eu, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci Jesus, quando eu tive a experiência com Jesus, eu queria que todos conhecessem, eu queria levar a família inteira, eu queria levar todo mundo. Eu não media esforço para levar as pessoas para a igreja. Eu ia buscar, ia levar, e nossa, eu me sentia feliz com aquilo, né? É como se eu tivesse achado uma mina de ouro, tesouro incalculável. Então, o reino de Deus é isso aí. Eu tenho certeza que cada um de nós vivemos esse momento na nossa vida, porque nós reconhecemos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Rei, nosso Senhor, nosso Mestre, e nós o adoramos, né? Bendizemos o seu nome, e quando estamos aflitos, nos dirigimos a Ele, pedimos ajuda. Quando estamos doentes, pedimos a Ele que nos cure. Quando nos sentimos presos, pedimos a Ele que nos liberte. Quando precisamos de um caminho, pedimos a Ele a direção. Então, esse é o reino de Deus. Ele está em nós, está impregnado em nós. Agora, tem gente, né, que começa e não termina. Tem gente que não prossegue, não vai em frente. Por um motivo ou por outro, ou por, sabe Deus, porque as pessoas se relaxam no meio do caminho e voltam-se para um mundo que antes conhecia e despreza o Senhor. Eu fico imaginando, essas pessoas são muito frágeis. Que Deus tenha misericórdia da alma delas. Mas a grande verdade é que nós precisamos muito, amado, estar orando pelas pessoas. Porque nós só vamos alcançar almas através da oração. Se pessoas estiverem orando por determinadas pessoas, essas pessoas serão alcançadas. Se não orarmos,
dificilmente essas pessoas serão alcançadas. Todos que hoje servem a Deus foi através de oração. Alguém orou por mim, alguém orou por você, alguém orou por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui servindo a Deus. Tem que haver intercessor, tem que haver aqueles que estejam orando por determinadas pessoas, para que sejam alcançadas. Tem pessoas que precisamos de jejuar, um esforço maior, para que a pessoa seja liberta. Não é fácil, mas também não é difícil. Devemos prosseguir. E assim é o reino de Deus. Amém? Amém. Marcos, né? O menor dos 4 evangelhos é o de Marcos, né? E ele sintetiza essas parábolas de Jesus. Ele diz aqui, né, no 33, com muitas parábolas lhes dirigia a palavra, ou seja, para a multidão, segundo o que podiam compreender. Era uma maneira de Jesus prender o interesse das pessoas, né? Para poder as pessoas, ele fala bem, ok, eu vou ver, eu vou me aprofundar um pouco mais. E assim somos nós, quando começamos a ler a palavra, né, quando começamos a conhecer o reino, né, a partir do momento em que a gente diz, eu quero Jesus, entra Jesus na minha vida, Jesus está ali, toque, 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 batendo a nossa porta, muitas vezes dizemos, não, agora não, né, ora, muitos dizem isso, não, deixa eu deixar de beber, deixa eu deixar de fumar que eu vou, mas Jesus não disse isso. Venha como está, agora não permaneça como está. Né? Esse é que é o grande lance. E Marcos, ele sintetizou muito bem essas parábolas de Jesus focando no reino de Deus. Tanto que a parábola do semeador, é a parábola da candeia, é a parábola da semente, é a parábola da mostarda. Ele falou muitas parábolas de Jesus, mas ele sintetizou tudo isso no reino de Deus, na propagação do reino de Deus, que somos nós, na igreja, nós somos a igreja, somos a noiva. Então, qual é, eu não vou dizer nem a nossa obrigação, é a nossa satisfação. E como o seu Mário disse, que quando a gente, no começo da nossa conversão, o seu Mário era desse jeito também. Eu uma vez queria, porque queria que uma prima minha se convertesse, ela professava outra religião, e eu queria porque queria, e por conta disso a gente acabou. Eu sem sabedoria ainda, porque neófito não tem sabedoria para estar ensinando, neófito tem que aprender primeiro para depois jogar a semente, para poder não estar falando bobagem. Então, assim, e eu sem nenhuma experiência, mas eu estava sentindo uma alegria tão grande no coração, um ânimo tão grande que eu queria, porque queria, como o seu Mário falou, que todo mundo viesse, que sentisse aquilo que eu estava sentindo. Então, e aí acabou que ela ficou chateada, passou 3 meses sem andar na minha casa por conta disso, porque, mas tudo bem, depois ficou tudo bem. Agora, é exatamente o que Marcos fala aqui na parábola do semeador, né? Que a palavra é jogada sobre espinho, outros sobre pedregais, e vem as aves de rapina e come aqueles que foi jogado à beira do caminho. As aves de rapina são os prazeres do mundo, é o inimigo, são os prazeres, né, que vem assim aquela avalanche de coisas mundanas que desvia a pessoa se a pessoa não estiver realmente alicerçada na rocha. E tem os que frutificam. E aí ele faz essa coisa linda, essa parábola da semente. Meu Deus, quanto? 1, 2, 3, 4 versículos dessa parábola da semente, onde Marcos sintetiza tudo, 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 tudo assim, que é independente de mim, eu tenho que fazer a minha parte, tenho, por conta do ir de pregar o evangelho a toda criatura, lá no 28 de Mateus, capítulo 28 de Mateus. É um verbo imperativo, ide e pregar o evangelho. Então, mas aí ele diz aqui que, independente de mim, da minha parte, o reino vai fluir. E, assim, a gente tem que ter cuidado para não perder a essência do primeiro amor. Né? Como diz aquela música, quero voltar ao princípio de tudo. Então, assim, a gente que já aceitou, como seu Mário, como eu, a gente já tem o mesmo tempo de caminhada, né? É a gente ter o cuidado para que esse amor nunca venha a esfriar. E cada vez ele queime mais o nosso coração, né? Porque senão vai chegar o dia da cega, o dia da foice ser passada, e aí haverá como é choro. que fica, né? Pois é, dona Lucinha, a verdade é essa que a senhora falou aí, né?
O reino está aí. A palavra sendo pregada. E é tão gostoso a gente ouvir a palavra de Deus, porque Deus só nos ensina coisa boa. Como é que a pessoa não pode querer coisas boas? Hein? O que Jesus nos ensina? Nos ensina a honestidade, o caráter, né? Deus nos dá tudo. Deus nos dá tudo, gente. Será que as pessoas não percebem que as coisas mais essenciais para a vida é Deus que nos dá e dá de graça? Deus preparou tudo para nós. E as pessoas não querem conhecer esse Deus, não querem ter intimidade com Ele. Como é que ignorância é essa? Você acorda de manhã cedo como se fosse um animal, sabe? Você não lembra que existe um Deus, que você tem que adorá-lo, que você tem que glorificá-lo, que você tem que agradecer pelo dia que nasceu, que você está vivo. Olha, meus irmãos, é muita injustiça, né? As pessoas às vezes falam, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir ao mundo. Mas mesmo antes de você ter consciência, você lutou contra milhares e milhares de espermatozoides, você chegou na frente. Você foi um vencedor ali. E você veio ao mundo, você está no mundo. E o mundo, tudo bem que não foi você que errou, foi Adão e Eva. Por causa dele, nós pagamos o preço, né, do pecado, o salário do pecado é a morte. O homem viverá do suor do seu rosto, comerás do pó, e ao pó tornarás. Mas enquanto você aqui estiver, você tem que saber que tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Nada é de graça, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Reconheça o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, que as coisas vão mudar na sua vida. Você vai passar a ter conhecimento da verdade. E a verdade te libertará, né? Então a pessoa não pode continuar na ignorância. Só isso você só continua na ignorância se quiser. E ninguém faz nada por ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Não é verdade? A pessoa tem que acordar, ver que existe um ser sobrenatural, que existe um ser acima de nós, que rege todas as coisas, a quem nós devemos obediência. E temos que estar aqui, ó, pregando essa palavra para que eles possam compreender, né? A grande verdade é essa. Deus abençoe, amados. Quer falar alguma coisa, Fábio? Está com oportunidade, meu querido. Vê essa última parte, né? Ainda falta a última parte. Jesus apazigua a tempestade, né? Para terminar o capítulo 4. De dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles os des- desper- despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Deus nos explica aqui, Fábio, James, Dona Lucinha, que nós devemos ter fé para poder repreender a fúria do vento, a fúria do inimigo. Nós temos que ter fé. E nós temos
capacidades para isso, porque Deus nos deu autoridade sobre as potestades. Ontem mesmo aqui, eu vi a força do vento que vinha sobre aqui, as telhas começaram a balançar, e o vento, e eu, na hora, sempre que acontece isso, quando eu vejo a força a chuva muito forte, a ventania, eu imediatamente entro em oração. Pai, em nome de Jesus, repreenda a fúria desse vento, dessa ventania, Pai. Que não aconteça nada de mal, que não tenhamos prejuízo, nem eu, nem meus vizinhos, ó Pai. Que essa tempestade, esse vento, essa força dessa ventania passe distante daqui, Pai. Que não venha nos causar prejuízo, Senhor. Amados, eu moro aqui do lado de grandes árvores, ao lado da minha casa aqui. Muita árvore muito grande. E eu não posso cortá-las sem avisar o IBAMA, sem entrar, sem... Isso tem que esperar eles autorizar para cortar. É um caso sério. Se eles pegarem você cortando a árvore, você pode até ser preso, além de pagar multas. Então eu convivo aqui, num drama, mas eu tenho o quê? Eu tenho Deus no meu coração. E toda vez, eu estando aqui, você pode ter certeza que na hora que começar a ventania, na hora que a chuva engrossa mesmo, eu falo com o Senhor, eu entro em oração e peço a Ele, Senhor, afasta essa tempestade, Senhor. Que ela venha branda, Senhor, aqui, e não atinja a minha casa, nem dos meus vizinhos, Senhor. Cuida de nós, Pai. Amém. E eu falo com Deus. E tem Fábio, sido assim, gente. Tem sido assim. Por que eu faço isso? Porque eu aprendi. Está aqui a palavra. A palavra está dizendo. Quando Jesus falou e disse-lhes, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Né? E Jesus deu a demonstração. Tudo bem que Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Mas ele falou lá na frente, ele falou para nós, aqueles que há de vir ainda. Ide, pregai, todo o evangelho, toda criatura. Ainda que nós faremos obras maiores, nós temos que acreditar que nós temos o poder de repreender o vento, a tempestade. Nós temos o poder de repreender os demônios. Muitas vezes a gente não faz, porque a gente se esquece, a gente deixa passar batido. Mas se a gente tiver em espírito mesmo, as coisas acontecem a nosso favor. Nós estamos aqui treinando para isso. Somos atletas de Cristo, soldados de Cristo. eu acho que o Fábio quer falar, Fábio, alguma coisa? Algo ainda? Porque já tá, falta 5 minutos, né, para 8. Comentando, porque eu acho que essa passagem aqui tem muito a ver com o que a gente leu anteriormente. Um dos questionamentos que a gente tinha aqui, né? Por que pessoas que são novas na fé, ou pessoas que vêm caminhando com Cristo, acabam se afastando, né? E a gente passa por momentos de grandes turbulências, sabe? Muito julgamento, né? Muita força. É uma batalha realmente, né? A gente se manter firme no Evangelho, se manter alinhado e até o mesmo aprendemos a lidar com essas turbulências, né? E quando eu vejo aqui, né, a gente, Cristo vindo e apaziguando a tempestade, né? O forte é tudo isso, né? Porque só com ele mesmo a gente é capaz de passar por tudo isso, né? Porque sozinho é praticamente impossível, né?
Eu vim recentemente agora de uma viagem aí, que vocês sabem, no Brasil, e passei por muitas situações. Só Deus mesmo, né? Para poder nos dar discernimento de como agir, como falar, como pensar, né? Mas ele tem poder, né, de fazer e acalmar as tempestades e trazer o discernimento necessário para o nosso coração, para que a gente possa agir, né, da maneira correta e a gente não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, né? Que a gente se mantenha firme também, né? Porque realmente, às vezes as ondas são grandes, né? A gente, pela nossa pequenez, a gente tem muita dificuldade de passar por esse mar, né? Só Jesus para acalmar mesmo a tempestade. Amém. O natural, a gente se sentir muitas vezes assim, que até porque, olha, no verso 38, diz assim, e estava na popa dormindo sobre uma almofada. Aqui já vem a dizer, ia ter, claro, o efeito sobrenatural, mas não significa dizer também que Jesus não sentia cansaço. Como a gente pode ver em João 4, que diz, João 4,6 diz assim, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Quer dizer, tudo tem a ver com a parte humana de Jesus, o cansaço, e com o sobrenatural, com a parte divina dele. Mas aqui diz, né, que ele estava dormindo. Normalmente estava cansado e naturalmente estaria cansado. E quantas vezes nós estamos cansados da labuta, mas mesmo assim, quando estamos com Jesus no barco, ele acalma, ele tira todo o cansaço, ele tira toda a enfermidade, seja espiritual, seja emocional, seja física, e ele nos arregimenta a seguir em frente, porque ele mesmo disse, Jesus nunca prometeu facilidade para nós, nunca. Pelo contrário, há algumas igrejas que pregam prosperidade, venha para Jesus que você vai ter tudo de bom na vida. Não, 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 não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. E essa é a nossa vida diária, principalmente nós cristãos. Isso vem desde a igreja primitiva. Veja bem o que passaram os primeiros apóstolos, como morreram, como sofreram. Todos morreram de morte assim absurda, à exceção de João, mas mesmo assim, João tendo morrido já na velhice, de morte natural, foi exilado para a ilha de Patmos. A história, não a Bíblia, mas a história conta que o imperador Domiciano colocou João num tacho de óleo fervente, mas como João saiu ileso, aí foi deportado para a ilha de Patmos, na Grécia, que é uma ilha que tinha muita serpente, como a gente sabe. Então, assim, e quem somos nós? Quem somos nós para não termos essas tempestades? Mas o importante é saber que Jesus está no barco. É termos Jesus no nosso barco, saber que Ele está remando o tempo todo, nos conduzindo e muitas vezes nos carregando nos braços. Muitas vezes enxugando as nossas lágrimas, porque há momentos em que a gente não consegue nem entoar uma oração, não consegue nem verbalizar uma oração, só derrama as lágrimas, e eu louvo a Deus pelas lágrimas, porque elas lavam a nossa alma. Tem gente, eu sou homem, não choro, oxi, eu tenho pena de quem diz isso. Eu não choro, eu tenho pena, eu sou macho, eu não choro. Então, mulheres mesmo, não, eu não choro, não choro. Aí vai introspectando tudo, mal sabe que a lágrima é um artifício de Deus para lavar a nossa alma. Que é quando a gente chora, tu pode chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é a palavra que diz, não sou eu, isso não é palavra de Lucinha. É a palavra. Tu pode chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é assim, a gente saber que as turbulências, elas vêm. Elas estão aí. E é como disse um ex-professor meu, irmã Lucinha, quando um cristão disser, você pergunta para o cristão, tá tudo na bênção, não tem nada me aperreando, desconfie. Desconfie, porque É mesmo. quando a gente
acha que está tudo show de bola, que está tudo bem, está tudo organizado, os pingos nos is, a gente desconfia, porque sempre tem um espinho na carne. Paulo teve o espinho na carne. Subiu até o terceiro céu, quando voltou foi com espinho na carne, para não se vangloriar, e assim somos nós. Não podemos nos vangloriar é de nada, pode estar tudo bem. E mesmo assim é a gente sabendo que é mistério, que é necessário acontecer essas coisas. Que Deus prova a nossa fé, que Deus prova o nosso agir, o nosso efetuar o tempo todo. Então, assim, vamos para frente, vamos adiante, independente de circunstâncias, independente de adversidades, independente. Gente, eu sofri ano passado um golpe, quando eu comecei a liderar a intercessão, eu sofri um golpe de 100 mil reais, gente. 100 mil reais, sabe o que é isso? Pergunte se eu chorei. Dinheiro. Pergunte se eu chorei. Não, não, claro que eu não fiquei satisfeita rindo, alegre, sorrindo por tempo. Glória a Deus, perdi 100 mil reais. Não, mas eu não me desesperei. Não me desesperei, porque eu digo, meu Deus, tá na tua Não mão. colocou, não colocou Quando amor o ao dinheiro, último, né, quando o último golpista me ligou, quando eu descobri que era realmente um golpe, sabe o que eu passei para eles? Quando ele me ligou, se passando por um funcionário do Banco Central, eu disse assim: olha, chegou ao fim. Que Jesus tenha misericórdia da alma de vocês. Que a salvação chegue para vocês. Porque o que vocês me levaram, isso vai me fazer falta? Vai. Mas vocês precisam é buscar a salvação. Porque sem Jesus, todos vocês vão amargar. Agora, se vocês não buscarem, não procurar conhecer, então, gente, tempestade, elas sempre vão existir. Elas só vão acabar no dia que nós formos glorificados. Né? No dia que Jesus nos arrebatar, ou ele voltar para arrebatar uma igreja por inteiro, ou a gente for arrebatado individualmente. Enquanto estivermos nessa terra, foi Jesus que disse: se não fosse assim, Jesus estaria mentindo, e ele é homem para que minta. A palavra mesmo diz lá em Números, né? Ele não é homem para que minta, e nem para que volte atrás. É isso. É isso, dona Lucinha. Eu quero frisar aqui o seguinte, está fazendo hoje, aqui 16 dias, que teve aqui um rapaz, eu não o conhecia pessoalmente, ele apareceu aqui e deixou aqui comigo um papel aqui que está escrito assim, ó, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com a sua renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer as necessidades dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Não tem, porque não pedem. Quando pedem,
não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, seus deleites. Esse rapaz deixou isso aqui para mim, está aqui, ó, do meu lado. Eu agradeço. E eu estou orando por ele. Eu sei que as lutas virão, mas a vitória é certa. A vitória já nos foi dada. Não se turbe o vosso coração. Queridos em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Tudo passa. Hoje é um dia, amanhã é outro. Um dia não é igual ao outro. Aliás, um dia fala com a noite fala com outro dia. Fiquem em paz, amados. Fiquem em paz. O tempo já passou. Posso falar rapidinho aqui? É. Tudo Quer bem? falar mais alguma coisa, James? É só uma reflexão aqui sobre essa última parte, bem rapidinho, que se a gente já passou do horário, mas é interessante aqui, né? Que para mim é uma palavra muito bonita, assim, sabe? Aqui no 37 fala na minha versão, né? Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, chamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? E Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquietes. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eu fiz questão de ler novamente aqui, porque eu fiquei imaginando a situação, né? As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. E os discípulos ali, com Jesus. Imagino o tamanho da turbulência que eles estavam vivendo naquele momento. E quão confusos e talvez até desesperados eles estavam. E quanta dúvida deve ter passado na cabeça deles, né? Nossa, Jesus aqui, essa tempestade toda, e ele dormindo, dormindo. Como assim? Mil e uma, nossa, mil e um pensamentos devem ter passado na cabeça deles, né? E Jesus estava lá tranquilo. E aí, quando eles chegaram no limite deles, de medo, de apavoro, quando eles chegaram ali, no momento em que eles falaram, não, aqui não dá mais para mim, quando a fé deles acabou, porque até então, acredito que até aquele momento eles estavam confiantes, eles estavam com fé. Mas em algum momento ali, o barco parecia que ia afundar. E aí eles recorreram a Jesus. E Jesus, prontamente, e como sempre, os respondeu. E Jesus nos responde, amados, sempre. Ele nos responde porque ele nos ama. E ele está aí para ir além da nossa capacidade. Quando nós chegamos no limite da nossa capacidade, ele age. E realmente as tempestades vão acontecer, estejamos nós com Jesus ou não. Mas se estamos com ele, é garantia de sucesso, é garantia de calmaria. E Jesus nos diz aqui que ele se importa sim. Isso ficou muito claro aqui para mim.
Ele se importa. Os discípulos perguntam, né? No 38, Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? E Jesus prontamente levanta e para o vento. Ou seja, ele se importa. Amém? Eu escrevi aqui para mim refletir, sabe? O Senhor se importa conosco. Embora tenhamos toda a autoridade mediante a fé, Ele está conosco para nos acudir e ir além do nosso limite. Amém? Amém. Louvado e a paz esteja com todos nós, que temos todos Então, um dia maravilhoso. glória a Deus. Se não fosse ele, James, O tem barco tinha tempestades afundado. que a gente pensa que a gente vai junto, rodando no redemoinho. A gente pensa que vai e nunca mais vai voltar, né? Mas a gente está aqui para contar a história. Seu Mário, 69 anos, seu Mário. Eita Deus. Olha, quando o Ô, senhor disse Fábio, milhares e milhares de espermatozoides, eu sou um exemplo vivo, porque eu sou filha adotiva, e meu pai biológico andou se engraçando da empregada doméstica da casa dele, e eu ah, nasci. Eu podia ter sido abortada, eu podia ter sido, né? Então, ali sim, foi. Eu já li um livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Para quem não leu, é muito bom. E ele diz que nada é por acaso, né? Os sim, espermatozoides, o DNA do pai e da mãe, eles não se cruzam por acaso. Tudo é um não, propósito. Então, é sim, isso. Aí basta a gente começar a pensar por aí, que nada é é por acaso. verdade. Então, é isso Então, aí. Que é eu aquele dito acho que, popular, ô, Fábio, eu acho que ventos, você tem ventos eu fracos, acho que você, viu, Fábio, eu acho que ventos, você tem esse papel em você, né? É, Versículos para ler todos os dias e guardar no coração. Um abraço, Fábio. Um como abraço, é? meu irmão. O James ia falar o Um quê? abraço. Como é? uma frase que fala que ventos fracos não produz bons marinheiros. Aham, é Não sei se verdade. você. Dona Lucinha, a Eu tenho senhora certeza viu? que a fé, tenho certeza que a A fé senhora, daqueles apóstolos, depois dessa experiência aterrorizante, né, cresceu, depois que a olha, gente, tempestade passou. eu vi uma notícia hoje na televisão que me deixou assim, sabe? O pai, o filho e mais um homem saíram para pescar em alto mar e deu uma tempestade aí, uma semana atrás, e o barco virou. E eles ficaram em cima de uma tábua, em cima do, não sei do que foi, do bote. Eu não vi direito, peguei começado. O pai e o filho ficou junto ali. O outro desapareceu. Eles estavam em três. Parece que uma semana em alto mar. Foi encontrado ontem. Estão no hospital. Não conseguem andar, estão fracos. Imagina o sofrimento desses dois, desse pai e desse filho no mar. Da reportagem você vê o bico do barquinho deles assim, ó, no mar, e eles do lado. Acho que numa tábua, alguma coisa, não sei o que foi que eles conseguiram ficar ali. Foram resgatados por um navio que passava, mas vários dias depois. Foi difícil para esses dois, hein? Pai e filho. O pai deve ter uns 45, 50 anos e o filho tinha uns 15, 16 anos. Você vê quando Deus posta na vida de alguém. Não é fácil, amados. Nós estamos vivos. Acredite, um dia não é igual ao outro. Todo dia nós teremos problemas, temos dificuldade, mas confie em Deus. A situação vai mudar. Deus está no controle. Deus está no controle de nossas vidas.
Deus está no controle da minha vida, da sua vida, Fábio, seu filho, James, da sua vida, Lucia, da Ruth. Deus está no controle. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando, Fábio. Deus está trabalhando, Lucia. Deus está trabalhando, James, Ruth, a nosso favor. Fique em paz. Venha tempestade que for, só ora que ela vai passar. Vai passar. São 30 anos, né, dona Lucinha, que nós estamos aí, ó. Estamos ali, ó. Remando. E vamos que vamos. Passando pelas provas e dando glória a Deus. Amém? Vamos passando pela prova e dando glória a Deus. Vamos, gente. 8h17, vamos para isso, né? Mas não sei se o Fábio quer dizer mais alguma coisa, Fábio. Bom, vamos orar. Eu preciso sair também, levar o menino no médico hoje. Vou fazer oração para a gente aqui. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai, em Sua palavra, Senhor, nos alimentando, estudando, Senhor. Obrigado, Pai, por todo discernimento, Senhor, obrigado pela Sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo Seu maná, por prover, Pai, prover para cada um de nós, Pai, aquilo que nós necessitamos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por continuar alimentando nossa fé, Senhor. Nós possamos, Pai, seguir prostrados a Ti a todo momento, Pai, caminhando, Pai, com fé, com perseverança, Senhor. Acreditando, Pai, acreditando no Seu poder, na Sua misericórdia, Senhor. Tenhamos um dia abençoado hoje, sejamos guardados, Senhor, no momento sob o Seu manto, Pai. Que continue nos protegendo e guardando, Pai, e alimentando, Pai, cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.